Bom dia, nono ano. Tudo bem com todos? Vamos iniciar mais uma aula. Bem. 27 de maio, né? Vamos lá, então. Iniciar essa nossa aula. Então, vamos aquele bom dia rapidinho, né? Bom dia, Alanis, Alejandra, Alexia, Vitória, Arthur, Eduardo, Emily, Isabela, João Pedro, Júlia, Lívia, Luiz, Luísa, Miguel, Túlio. Bom dia a todos. Bom dia. Ok. Bom dia. Preparados aí para dar sequência aos nossos trabalhos? Preparados, pessoal? Sim. Preparado. Ok. Eu sei que vocês estão aí atarefados com muitos trabalhos, projeto Meio Ambiente em Andamento, temos a nossa parte, né, que o tema é coleta seletiva, assunto esse que no finalzinho do horário a gente volta a falar, porque você já tem ciência desse assunto pelo grupo, que já postamos essa semana, e antes de iniciarmos os nossos trabalhos aqui nessa live, estamos já também colocando vocês a par aí das intenções do nosso trabalho, que é um trabalho, né, de uma imagem essa que vocês já sabem, né, que vocês são os protagonistas dessa ação da coleta seletiva, nessa imagem, e depois também vamos combinar uma roda de conversas através de uma live, onde estaremos, então, visualizando a imagem, né, de cada um e um comentário a respeito dessa ação, dessa atitude, que faz com que a gente tenha esse compromisso de atitude ambiental, não só quando se comemora o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas sim uma ação que ela ao longo de todos os anos, de todos os dias do ano, né? Uma ação cotidiana, porque vocês dão informação para um futuro que vai exigir atitudes sustentáveis, né? Um olhar de compromisso com o meio ambiente. Afinal de contas, nós estamos preparando toda essa geração da qual vocês fazem parte para um planeta melhor, porque não tem como já disse, sair fora do planeta. Está tudo aqui dentro. Então, já que está tudo aqui dentro, temos então que ter uma consciência ecológica, temos que ser sensíveis a tudo aquilo que está ao nosso redor. E essa sensibilidade vem com uma ação, com atitude. É o que a gente vai conversar no finalzinho desta aula e vai ser demonstrado através desse trabalho que está sendo proposto aí. Então vamos lá então ao nosso tema de hoje, que é uma sequência, né, que é o imperialismo europeu na Ásia. Olha, na aula passada nós interrompemos os nossos trabalhos em função do exercício, né? Tanto se alguém tiver alguma dúvida a respeito da questão do exercício, também no final a gente pode comentar, tá bom? Bom, e antecedendo o exercício, nós entramos nesse assunto, imperialismo europeu na Ásia, tá? Olha, lembrando um pouco do contexto histórico, todas as vezes que a gente fala de imperialismo, é uma nova maneira de entender que o processo de colonização voltou. Só que é chamado, né, no imperialismo, ele é chamado de neocolonialismo, ou seja, uma nova maneira de impor aos países, digamos, de recurso menor, a dominação de recursos, de países com recursos maiores. Então, você sabe que a Europa se projetou para o mundo, desde as grandes navegações. E, a partir daí, ela chega a novas terras, impondo a sua cultura, toda a sua visão capitalista, né, de explorar aquele espaço. Isso aconteceu no nosso país durante 300 anos, com os portugueses aqui, até ficarmos independentes. Mas isso impediu o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento econômico daí para frente. Então, tanto que no Brasil, após o período colonial, veio o imperialismo, né? E depois é que veio o atual regime político, que é republicano, a república. Mas essa questão do imperialismo é uma maneira de fazer com que as nações mais ricas dominem as nações menos ricas. Aí tem-se uma classificação, né? Os países desenvolvidos dominando os países subdesenvolvidos. Em meio a esses países subdesenvolvidos, existem aí os países emergentes. São emergentes em função dessa dominação das nações mais ricas sobre as nações menos ricas. Então, hoje os países, né, que eram subdesenvolvidos no passado estão bastante dominados pela
pelo processo de globalização, são países hoje chamados de emergentes. É o caso do Brasil, né, que tem aí muitas empresas que são aí filiais. As suas sedes estão aí nos Estados Unidos, países europeus, como Alemanha, França, Reino Unido, o próprio Japão. Então, pessoal, esse texto, até selecionado aí, que foi uma das questões respondidas na aula passada, a respeito da questão dos monopólios, né? Até dei exemplo aqui na cidade, a respeito aí do novo mercado que aqui chegou e como ele está conquistando a clientela, né? Com uma atividade mais ampla de mercadorias, e também o período, né, de trabalho, que é de domingo a domingo. Acho que vocês já devem ter percebido isso aí. Então, isso aí é um monopólio, né, com o domínio do mercado por uma única empresa. Mas essa empresa única permite com que outros menores se agreguem a ela, fortalecendo cada vez mais. Aí é o momento dos chamados oligopólios, que é o controle de preços e o fornecimento de produtos por um grupo de empresas a fim de evitar o desenvolvimento de outras. Capitalismo, como eu já falei. Já ouviram aquela música do Titãs, Capitalismo Selvagem? Não escutaram? Escutem ela e façam essa relação. O que a letra da música quer dizer com essa questão da dominação do mercado pelas grandes empresas e eliminando as pequenas? É a concorrência. Tá? O capitalismo é isso aí. E essa questão aí, né, de buscar os mercados, a imagem deixa bem clara, né, o mapa da Ásia com os países que viram, né, nos demais países, os países europeus, viram nos países asiáticos, uma grande fonte de fornecedora de matéria-prima, que é o que eles buscam, né, recursos naturais, desde a agricultura, a pecuária, aos minerais. E essa dominação impôs também a cultura, né, a língua, a religião, e é aí que, muitas das vezes, os conflitos começam a acontecer. E a gente vai falar muito sobre isso ainda nas próximas aulas. Então, o texto até nos mostra, né, que essa dominação, ela tem função aí dessa questão da busca de matéria-prima, das trocas comerciais, tem até Macau, na China, né, e Timor-Leste, dominada pelos portugueses. Então, são alguns exemplos aí de dominação portuária, tanto para receber quanto para enviar mercadorias, né? Índia e China. Mostra aqui no texto, né, que resistiram ao processo de colonização e a integração de uma cultura. Vamos falar um pouco mais disso mais à frente, com a questão da Índia, uma resistência pacífica. Aí entra a história do Mahatma Gandhi, tá? Que a gente vai falar disso. Depois vem a questão dos chineses também, uma outra visão também a respeito disso. E nessa visão toda, há os grandes Estados Unidos e Alemanha, né, querendo dominar novos espaços fora dos seus territórios. E o Japão não fica fora dessa. Né? O Japão é uma ilha menor que o estado de Minas Gerais, só para você ter uma ideia. E é uma ilha que a qualquer momento sofre abalos tectonismos, né, pelo encontro de placas tectônicas, quando elas se encontram. Então o Japão também pensou, poxa, eu também posso buscar mais espaço. Né? Aí é o momento então, do Japão tentar expandir seu território, buscando aí novos espaços, digamos assim. Tudo isso a gente vai falar mais à frente no próximo capítulo, que vem a questão dessa o efeito dessa dominação e a ação da população em estar percebendo que está sendo dominada, explorada. Aí vem a resistência, conflitos. É o que a gente, né, tem visto aí de países aí que esses conflitos são eternos, né? Ou seja por território, ou seja por questão religiosa. Israel é uma questão territorial e religiosa. Vamos falar disso no próximo capítulo também, tá bom? E recentemente a televisão, né, deu bastante ênfase nessa situação que amenizou muito, depois de muita destruição, né, gente? Imagens assim, impressionantes mesmo, quem acompanhava lá na medida que estava passando no jornal, eu chamava a atenção de vocês no grupo para acompanhar, né? Sei que o Miguel me deu retorno, estava acompanhando, e outros também
eu não recordo o nome agora, eu sei que também estava acompanhando, que, né, enviava, estou vendo, ok. E aí, do ponto de vista de toda essa situação, aí vem então agora essa continuação, onde a gente, na aula passada, paramos para darmos sequência aí àquilo que estava programado, que era o nosso exercício. Então, vou confirmar, já que agora a gente vai dar sequência ao assunto, se já está conosco a Alexia Tamara. Vamos lá, ver se ela já... Ah, sim. Bom dia, Alexia Tamara. Estava aguardando o acesso também. Vamos ver aqui, Lara, se ela já acessou a nossa aula. Ainda não. E Thaís, ainda não. Então, todos aí acompanhando, ouvindo, tudo ok, pessoal? Ok, estou ouvindo. Ok. Então, tá bom. Então, me dê um sinal aí para saber que a nossa conexão está 100%. Vamos lá, então. Okay. Na página seguinte, que é a página 17, que está sendo aí apresentada para vocês, então nós temos aí, nessa página 17, para conferir, no texto, nós temos então aí uma continuação de informações. Lembrando que, quando nós falamos aí do ponto de vista econômico, vamos lá, do ponto de vista econômico, aí envolve extração de recursos naturais, que é o látex, é o mesmo recurso que foi explorado aqui no Brasil, lá na floresta amazônica, até, na época, né, o látex, que é a borracha natural, rendeu tanto dinheiro para o Brasil, que o Teatro Amazônica foi construído com o ganho de tanta borracha explorada no passado. Hoje, essa borracha, que é o látex, que é a borracha natural, extraída da seringueira, perdeu seu espaço no mercado devido à chegada da borracha artificial, que é derivada do petróleo, né? Então, hoje, tudo que, a maior parte das coisas que a gente sabe que é acrílico, borracha, um material artificial e, como é derivado do petróleo, pega fogo, é inflamável, né? Você já deve ter percebido isso aí. E a introdução também do sistema do plantation, como finaliza aí, né, o chá, o algodão, o arroz, que é um produto muito importante na cultura asiática, a gente já falou disso também, e a cana-de-açúcar, nas áreas tropicais, que é a parte ao sul do continente asiático. Bom, e aí, dando sequência às nossas ideias, uma das grandes resistências que os países europeus encontraram na Ásia foi, nessa busca de mercado e exploração, muitos encontraram dificuldades com a China, porque a China era um país fechado. A China não tinha essa relação com os países vizinhos, né, relação comercial com os países vizinhos e nem com países de outros continentes. E os britânicos, né, que estão lá são os ingleses, lá no Reino Unido, Inglaterra, tentaram, de uma certa forma, impor a sua dominação sobre o mercado chinês, e houve muitos problemas na época, tanto que o texto nos chama a atenção da palavrinha aqui, ó, guerra do ópio, né? É uma planta, tá, pessoal? E ela tem aí, né, componentes que fazem com que as pessoas se viciem, né, a esses componentes, né, como se fosse uma droga mesmo, né? Estão viciados. Então, tem algo muito a ver com essa dominação que os chineses acabaram tendo que ceder, porque os ingleses, né, estrategicamente, comercializavam muito essa planta e muitos chineses ficavam dependentes, né, do consumo do ópio, que é oferecido pela própria planta, e foi uma maneira, então, dos ingleses dominar os chineses. Olha para vocês verem que coisa interessante, né? Através de um vício, de uma dependência de uma substância da planta, ópio. Foi uma maneira que os britânicos, né, tentaram dominar
através de um vício. A gente vai falar disso mais para frente, que quando chegarmos na China, esse assunto vai ser mais ampliado. Então, para conseguir, então, né, entrar no mercado chinês, olha aí, a abertura dos mercados com a presença europeia, China, acabou, então, aí, cedendo aí a Hong Kong para os britânicos, e entre os anos de 1939, como a gente está vendo aqui, ó, 1960, aconteceu a Guerra do Ópio, que foi, então, aí, né, essa tentativa de viciar os chineses a uma dependência de um produto fornecido pelos ingleses na China. Olha a estratégia, né? Mas a gente vai falar disso mais para frente, tá? Bom, durante o período de colonização, muitos portos, né, permaneceram sob o domínio estrangeiro. Aí, dentre eles, é citado, então, aí, ó, Hong Kong e Macau, tá? Que se encontra, vamos ver aqui no mapinha aqui, nós temos aqui, então, ó, deixa eu pegar a mãozinha aqui. Então, Hong Kong, né, onde vocês devem estar acompanhando, né? Hong Kong está bem aqui, ó, na parte leste da China, tá? Macau também, bem próximo. Não tá localizando, mas são próximos, tá? E esse RUN significa Reino Unido, né? Foi dominado pelos britânicos. É uma região muito importante da China, porque também ela é portuária, tá? Então, envolvendo, né, Hong Kong e Macau, considerados aí importantes, entrepostos comerciais, né, entre portugueses e britânicos, voltaram ao controle do governo chinês em 1997. Então, após aí, né, muitos conflitos, né, os britânicos dominaram Hong Kong até 1997, quando Hong Kong volta ao domínio chinês. E Macau, dominado pelos portugueses, quando volta ao domínio dos chineses em 1999. Então, diante dessa tentativa, né, de dominação, de imperialismo, no mercado fechado, e impondo essa questão que a gente acabou de falar, até tornando a população bastante dependente desse produto, a questão 38, que eu iria projetar para vocês, hoje eu não consigo projetar, porque alguma coisa está impedindo aqui, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura da pergunta e convido o aluno selecionando para ler a resposta para nós, tá? Bom, então, vamos lá então. De acordo com a nossa lista, a primeira participação vai ser da Alanis. Então, Alanis, vamos lá. A pergunta. A pergunta é a seguinte. Como aconteceu o início do processo de descolonização da Ásia? Até agora, a gente está falando, né, que esses países aqui, ó, França, Reino Unido, Países Baixos, Portugal, Estados Unidos e até mesmo o Japão, né, esses países dominaram uma boa parte da Ásia, envolvendo aí países do Oriente Médio, vem cá, mãozinha, ó, envolvendo países do Oriente Médio, né, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, dentre outros, a Índia, né, o Afeganistão, o Paquistão, né, até por falar em Paquistão, Afeganistão, acredito que a Priscila deve ter comentado com vocês que é no Paquistão que vai ser sediado esse encontro aí da comemoração do 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Até mesmo porque é uma localidade que a vegetação foi bastante devastada ao longo de muitos anos, né? E eles estão com um projeto de recuperar toda essa vegetação que foi perdida ao longo de guerras e conflitos, etc. Tá? Acredito que ela deve ter falado, e vocês terão um encontro, me parece que no dia 1º, com uma live com um palestrante. É isso mesmo, pessoal? Vocês estão sabendo? Ou tem alguma coisa diferente? Sim, a gente vai ver uma live com o Germinar. Sim, vai ser na terça-feira, é dia 1º. Se é dia 1º, não. Tá ok. Acredito que seja na terça-feira, a não ser que tenha alguma alteração, mas, vocês estão vendo, a gente falando de um assunto, já puxa outro, justamente, né? Aqui no Paquistão,
onde se encontra aí aqui, o sul da Ásia, né? O Paquistão é nessa localidade que é onde está a mãozinha, tá bom? Nós temos o Afeganistão aqui, mas o Paquistão está aqui, tá bom? Onde a mãozinha está localizada aí. E aí, justamente, né? Um dado importante, né? Esse ano, a sede das comemorações do 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, está aí, no Paquistão, justamente no continente que nós estamos estudando agora, né? Só para um reforço de curiosidades e ampliando, né, também os nossos objetivos aí com a nossa matéria e esse assunto aí, meio ambiente, né, que é uma preocupação de todos nós, enquanto cidadãos, né, e querendo um futuro melhor para as futuras gerações, né? Olha os filhos e os netos de vocês. É isso aí. Bom, então, lembrando, né, tudo isso aqui, esses países, então, foram dominados por estes, tá? E nessa dominação, chega um momento que esses países conseguem se tornar independentes. Como o Brasil também tornou-se independente de Portugal, em 1822, né, o famoso 7 de setembro de 1822, né? Bom, então, esse momento aqui, né, de dependência é o que nós chamamos de processo de descolonização. E aí, eu fiz um convite para Alanis. Alanis, o convite é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Não, é aqui que eu tenho que pegar o material. O convite é o seguinte, Alanis. Como aconteceu o início do processo de descolonização da Ásia? Aí você, então, vai buscar a resposta aqui para mim, ó, nessa parte do texto aqui. Ó. Eu vou localizar para você aqui. Ó. Então, está aqui. Ó. Olha que interessante, pessoal. Como que os países asiáticos ficaram livres da dominação europeia? Alan, você pode ler para nós? Onde está a mãozinha aqui? Com o enfraquecimento das nações europeias depois da Segunda Guerra Mundial. Ok. Vocês estão vendo? A Segunda Guerra Mundial deixou muitos países europeus enfraquecidos, destruídos, até economicamente. Aí, então, eles perderam a força. É como assim? Quando a pessoa, né, forte, valentona, né, tá bem, ela impõe ao outro um medo. Mas essa pessoa forte, valentona, de repente ela se enfraquece por uma questão de saúde e tal, aí ela fica debilitada. Ficando debilitada, né, toda aquela valentia, toda aquela coragem acaba. E aí ela perde toda aquela dominação, toda aquela força. Uma comparação assim, simples, tá? Mas é isso aí. Então, a toda poderosa Europa, né, após a Segunda Guerra Mundial, ficou enfraquecida. É tanto que é o momento, né, que vocês já viram, que os Estados Unidos e a ex-União Soviética dividem a Europa ao meio, né, que é aquele momento lá da cortina de ferro, né, a Guerra Fria, né, e cada lá, e os Estados Unidos tentando recuperar o lado ocidental e a União Soviética o lado oriental. Lógico, ali existia uma intenção, né, de dominação, porque eram dois sistemas econômicos, né, rivais, digamos, né, cada um querendo crescer mais do que o outro. Só que a União Soviética não conseguiu se manter ao longo de mais de 70 anos, só dando importância à infraestrutura de armamento bélico, né, que é os mísseis, os foguetes e tal. A União Soviética deixou de atender a população nos recursos básicos, né, de saúde, educação, alimentação, até a população se revoltar e a partir daí também o sistema enfraquecer e chegasse ao fim da União Soviética. E hoje, você sabe que o capitalismo é dominante, né? É tanto que ele é dominante que a globalização ela fez surgir blocos econômicos, né? Esses blocos econômicos, como nós já sabemos, cada um tentando colocar ali grupo de países para se relacionar entre si e também vender, né, o seu produto para outros países que pertencem também a outros blocos. Aí é a estratégia, né, do capitalismo. Nós já estudamos isso também. Então, voltando a essa questão aqui, é o momento, então, que os países da Ásia, que eram dominados pelos países europeus, com esse momento da Segunda Guerra Mundial, aproveitam a oportunidade para se tornarem
livres dessa dominação. E, a partir daí, convido, então, agora a Alejandra. Alejandra, a pergunta de número 39. Oi. Hoje eu não tô projetando a pergunta, porque a apresentação não está permitindo. Mas eu vou fazer a leitura e a gente vai selecionar, como sempre. Então, vamos lá. Como eu fiz o convite para a Alejandra. Vamos lá, Alejandra. Pergunta 39 é a seguinte. Quais são os diferentes movimentos entre as colônias asiáticas observados no processo de descolonização? Então, você vai localizar para mim aqui. Ó. Pode fazer a leitura para nós, hein? Assim que elas viram, né? Opa, podemos agora tornar independente? Então vamos nos organizar. E as primeiras organizações começam aí, ó. Quais são os diferentes movimentos entre as colônias asiáticas observados no processo de descolonização? Você pode ler para nós a partir da mãozinha aqui, ó. Processos pacíficos, como na Índia, que contou com a liderança de não se faz nome, Mahatma Gandhi. e a sua proposta de desobediência civil, e o processo violentos, como na Indochina francesa, onde hoje estão Vietnã, a gente faz esses nomes não. Camboja e Laos. Legal. Não, muito bem a sua participação. O importante é participar. E nós vamos ainda falar dessa personagem aí, ó, desse personagem Mahatma Gandhi, né, que foi um líder em que coordenou toda uma guerra em paz, sem derramar sangue. Muito interessante. A gente vai falar dele em breve, tá bom? Mas só precisa ter uma ideia, né? Grande líder pacifista na Índia, Mahatma Gandhi, tá? Já devem ter visto imagem dele no livro de história, tá? Mas a gente vai falar dele em breve. Como é interessante, né? Enquanto tem locais, né, em que a paz vem através do derramamento de sangue, né, o caso de Israel, na Índia a paz veio através de uma ação pacífica, do Mahatma Gandhi. Né? É uma grande personalidade, tá? Que a gente vai falar dele também em breve no próximo assunto. Vamos falar agora que a gente vai alongando e a gente não chega no próximo, tá? Então vamos lá. Na sequência das ideias, nós temos aí, né, uma conferência que aconteceu. Deixa eu ver se tem aqui uma informação dela. Não temos. Mas essa conferência, tá, gente? Ela tá aqui, ó, bem aqui, né? Conferência de Bandung, né? Essa conferência, ela aconteceu em abril de 1985, entre os dias 18 e 24, o texto não traz a data, mas foi mais ou menos essas datas aí, entre abril de 18 e 25 de 1995, ocorreu a conferência de Bandung, na Indonésia. Tá? E essa conferência, o texto nos informa, né, que 29 países asiáticos e africanos discutiu o futuro político da região pós-Guerra Mundial, com base na Carta das Nações, também da Organização das Nações Unidas, né, de 1945, que considerava a autodeterminação dos povos um direito básico. Agora, imaginem vocês, o que vem a ser essa autodeterminação? Deixa eu ver aqui na nossa listinha aqui. Alexia, o texto aqui nos fala aqui que seria essa autodeterminação dos povos. Você poderia ler para nós, por gentileza? Refere-se ao direito de um povo de autogovernar, decidindo livremente sua situação política e, por meio da atualidade dos estados, defender a sua existência e suas condições de independência. Ok. Eu acho que você falou um pouquinho distante do microfone, mas sim, deu para ouvir, mas bem baixinho, mas já valeu sua participação. Então, essa autodeterminação dos povos refere-se ao direito do povo de autogovernar, decidindo livremente sua situação política e, por meio da atuação do Estado, defender sua existência e condição independente. Olha,
é muito corajoso, né, essa autodeterminação. Porque uma vez que um país foi dominado, eles sempre vai precisar de ajuda. E essa ajuda pode vir através de um subsídio. Mas as grandes nações não querem subsidiar, ou seja, não querem ajudar as menores, querem dominar mesmo. Então aí, gente, vem a questão das guerras civis, né, dos conflitos. E a gente está numa região, eu falo para vocês, que é assim, um barril de pólvora, tá? Então, essa autodeterminação dos povos com o direito básico, muitas vezes as grandes nações não querem e não veem direitos, né? Apenas vê nos demais dever de obedecer, né? De aceitar a imposição. Aí, então, é que vem os conflitos. E é tanto que o texto, né, no próximo parágrafo aqui, na mãozinha aqui, fala que o processo de descolonização das nações asiáticas não foi tranquilo. Bom, a gente está percebendo na atualidade, né? O reflexo disso até hoje. Volto a dizer, Israel. São pessoas assim, a Wagner está batendo em Israel. Que a gente é um exemplo atual, né? E se a gente for estudar o Israel assim, desde o passado até hoje, nossa, são assuntos e assuntos que não acabam mais, que vai de encontro a tudo isso que a gente vai falando. É tanto, eu já vou perguntar aqui na pergunta 40, deixa eu ver aqui quem vai ser minha próxima aqui, que eu já vou seguir direto, tá, gente? Alexia Vitória, vamos lá então e participar? Alexia Vitória, é o seguinte, a minha pergunta, eu já vou deixar prontinho aqui para selecionar para você, tá? A minha pergunta é a seguinte, com a estabilidade política, econômica e étnico-religiosa aconteceu nas nações asiáticas durante o processo de descolonização. Então, a pergunta é como a estabilidade política e econômica e étnico-religiosa aconteceu nas nações asiáticas durante o processo de descolonização. Então, seria aqui, ó. Pode fazer a leitura para nós a partir da mãozinha aqui. Levou a guerras civis, golpes de Estado e implantação de ditaduras. A economia de países asiáticos dependia da capital externa e a produção agrícola continuou desenvolvendo-se para atender à exportação. Além disso, a diversidade étnico-religiosa também colaborou para a eclosão de conflitos em diferentes regiões. Ok. Bom, gente, guerra civil entre as pessoas, tá? Golpe de Estado é quando um líder impõe, né, uma ação, digamos assim, ditatorial. Ou seja, vocês que já devem ter estudado, né, o que é o regime ditatorial ou militar, dá na mesma. O líder, né, impõe a sua força sobre os demais. E aqueles que são contra são punidos. Isso aconteceu no regime militar, foi a ditadura aqui no Brasil. E o que aconteceu aqui no Brasil, na época, né, da ditadura militar, de 1964 a 1984, né, foi isso. É tanto que, baseado em vocês entenderem uma música, essa música, ela chama-se Cálice. E essa música, chamada Cálice, na letra dela, não fala-se de um cálice, como um copo, de beber uma champanhe ou um vinho, né? É tanto que essa música é do Chico Buarque de Holanda. Não sei se vocês já viram falar. Chico Buarque de Holanda, a música chama-se Cálice. E a letra da música fala-se de um cálice, que não é um cálice de beber uma champanhe, e sim um cálice de calar a boca. Ou seja, fica caladinho, que se você falar mal do governo, você é perseguido e pode até perder a vida. Então, muitas músicas envolvem situações do momento, né? Então, aí já dei 2 exemplos para vocês. Ó. A música do Titãs, Capitalismo Selvagem, e a música do Chico Buarque de Holanda, o Cálice. Foi uma música assim,
feita na época da ditadura. É um cálice de cale a boca. Não fale nada. Se você falar, você vai ser perseguido e até perder a vida. Muitos no Brasil, no passado, até saíram do Brasil porque passaram a ser perseguidos, né? Nós temos aí, né, Dilma Rousseff, que já foi presidente do Brasil, ela também já foi perseguida no passado. Fernando Cardoso, que também já foi presidente do Brasil, também já foi perseguido no passado. E dentre outros aí que foram perseguidos e perderam a sua vida, né? São pequenos exemplos aí que vocês verem o que é essas situações em que, quando os líderes impõem a sua dominação e a sua força, até mesmo nessa condição aí, né, ditatorial. Bom, tudo isso em função, então, aí, né, de continuar com o poder nas mãos, né? Essa palavrinha poder, gente, essa palavrinha de 5 letras, né, forte, poder, né? E por falar em poder, então aí a gente fecha com essa questão toda, aí, né? Ainda apresentam esses países, né? Estabilidade econômica, atuando como fornecedores de matéria-prima ou mão de obra barata e pouco qualificada. Aí nós temos esse pequeno texto, né, o princípio da autodeterminação dos povos, que vai falar justamente da questão da busca, né, de direitos, né, de autogoverno, de uma política livre, de uma nação independente e de povos assim, se relacionando e se respeitando através da sua cultura, da sua religião, da sua história, e tudo isso tem a ver com o princípio de autodeterminação, né? Ó, a palavrinha aí, né, se entende, né, dos povos, pode ser o princípio da autodeterminação dos povos pode ser exercido nas modalidades de independência, associação, integração, autonomia e reconhecimento dos direitos de minorias, né? A questão da democracia, né? E aplicar um novo e aplicável a um povo somente em conformidade com sua vontade, podendo esta ser apurada pelos princípios. E a ONU, né, sempre intervindo em toda essa situação aí. Então, a gente percebe o seguinte, que todas as vezes que grandes nações impõem a sua força sobre pequenas nações, digamos, em termos de poder econômico, há sempre uma ação. Toda ação tem uma reação, né? Essa ação pode ser aceitada, e todos viverem bem, ou não. E aí vem os conflitos. E a gente está num assunto de conflito, né? E estou falando em conflito, essa é mais uma atividade, tá? Pequena, façam, né, assim que puderem, tá bom? Que em breve irei pedir a postagem dessa atividade e talvez de alguma outra que eu já pedi ainda não solicitei ainda, mas então essa atividade da página 18, tá? Tá aí na lista para que vocês façam na sequência aí. Bom, agora o nosso assunto: população asiática, distribuição e indicadores sociais. Esse é um assunto mais leve, né? Porque a gente vai falar de população, vamos falar onde que a maior parte está localizada, o que faz, né, uma parte ter muita população e outra parte ter menos. Sem entrar no assunto, mas já visualizando o mapinha, né, da quantidade, né, de população em alguns países da Ásia, e nesse aqui, ó, mostrando aí densidade demográfica. Quando falo em densidade demográfica, me lembra aí, na opinião de vocês, o que é densidade demográfica? É quando um determinado número de habitantes vive em uma área. Sim, pode ser que haja ali um grande contingente, ou não é isso? Legal, a sua lembrança sobre o assunto. E aí, a gente vê. Aí eu pergunto a vocês, lembrando os pontos cardeais, e vendo o mapinha da página 19, Ásia, densidade demográfica, esse é um mapinha de 2016, para confirmar aqui, isso mesmo, 2016. Diga para mim, qual é a parte, lembrando os pontos cardeais, tá? Qual é a parte da Ásia menos ocupada?
Norte. Norte. Qual é a parte da Ásia mais ocupada? Sul. Sul. Legal. Aí nós temos o leste, que está na mesma situação do norte, e temos o oeste, que é a região do Oriente Médio, que tem uma concentração razoável, não tanto quanto a parte sul e a parte sudeste da Ásia, né? Quando eu falo sul, vai pegar aqui, ó. Vai cá, aqui. Vamos pegar aqui a Índia, né? Afeganistão, Nepal, Butão, Paquistão. Aí depois a gente pega o sudeste da Ásia. Esse sudeste aqui a gente vai ter Vietnã, Laos, Camboja, um pouco da China, o Japão, né? Olha o Japão, gente. Olha a quantidade de habitantes aí. Vocês sabiam que o Japão é menor que o estado de Minas Gerais e tem quase a população do Brasil morando aqui dentro? Quase, tá, gente? Não é total, quase, né? São mais de 100 milhões de habitantes, né? O Brasil está na casa de mais de 200 milhões, mas o Japão é mais de 100 milhões no espaço. Então, para aí vocês verem, né? Por que o Japão está aí com essa corzinha bem forte, ó. É muita gente morando num pequeno espaço, né? Um exemplo bem simples. Se você pegar a sua família e ficar na sala de estar, você vai ver que ela vai ficar pouco ocupada, porque o número de pessoas da sua família é um número pequeno, né? Entre 6, 5, 4. Mas se vocês todos forem para o banheiro, vocês vão ver que o espaço vai começar a ficar mais ocupado. A gente tem que pensar sempre assim, o espaço que aquelas pessoas ocupam. Se um determinado número de pessoas ocupa um espaço pequeno, vai ficar densamente ocupado. Se o número de pessoas ocupa um espaço maior, vai ficar menos densamente ocupado, né? Então é mais ou menos essa ideia aí. Japão, né, ocupadíssimo, né, populoso, ao contrário de regiões que é um vazio, né? A Rússia, né, por exemplo, né? A China, embora a China é o país que tem a maior população do mundo, né? Chegando na casa de 1 bilhão e 300 milhões, a Índia 1 bilhão e 200 milhões, mas a China tem muito espaço. A China, ela é um pouquinho maior que o Brasil, tá? Mas, voltando então lá no comecinho do texto, vamos lá. Então, população asiática, distribuição, indicadores sociais. A gente começa então aí a analisar essa palavrinha aqui, ó. Vamos lá. Essa palavrinha, mesopotâmica, ela lembra vocês alguma coisa? Ou não? Foi onde surgiu a primeira civilização. Eu não entendi. Pode repetir, por favor? Foi onde surgiu a primeira civilização humana. Isso, foi um dos lugares, né, que, em termos de civilização humana, ali muito cresceu, se desenvolveu. Tanto que nós temos aqui ao lado, né, falando sobre isso. Então, uma região, né, onde está localizado o Iraque, a Síria e os rios Tigres e Eufrates, né, rios famosos dessa região aí, que anos e anos, né, milenarmente falando, colaborou aí com alimentação, irrigação das civilizações daquela época e até hoje, né? Então, vamos começar com essa fala aí, né, de onde tudo começou. Então, nós estamos falando de um continente que é o berço das civilizações, né? A história da humanidade tem raízes nesse continente. De forma independente, diferentes culturas se desenvolveram em regiões do território asiático. É o texto nos falando isso aí. E a Mesopotâmia, né? Está aqui, ó, nos chamando a atenção com a cultura indiana e a cultura chinesa, né? Da China. O contato entre as civilizações era limitado pelas barreiras físicas impostas pelos desertos e pelas montanhas. É tanto que uma das curiosidades, quando a gente fala que cada um ficava, falando mais simples,
Cada um ficava no seu quadrado. Como que era isso? Em função disso aqui, ó. As barreiras físicas impostas pelos desertos, né? Quem é que naquela época iria se aventurar a migrar de uma região para outra atravessando o deserto? A gente sabe que na Bíblia tem passagens falando a respeito disso aí, né? A Terra Prometida, até a questão de Israel envolve um pouquinho biblicamente falando sobre essa questão, que a gente ainda vai falar isso mais para frente, tá? Mas mesmo assim, os desertos, né? Quem muitas vezes ia, não voltava, né? E as montanhas, né? O relevo íngreme, muito inclinado, e também as altas temperaturas das montanhas, em função aí, né, da sua localização. Então, eram barreiras, então cada um ficava no seu espaço. E aí ficavam isolados. E a China foi um país que se isolou durante muito tempo, ao ponto que até de construir a muralha da China, que é um assunto que a gente vai falar disso mais para frente também, se isolando mesmo, né? Até mesmo de contra-ataques, essas coisas e tal. Bom, dentro dessa ideia aí, a gente sabe então que, como o texto nos chama a atenção, até tem um errozinho aqui. Ó, vamos lá. Continente mais populoso do mundo, aí fala, né, 44 bilhões. 44 bilhões está errado. Na verdade, não é 44, é 4 bilhões. Por que 4 bilhões? Se eu tenho uma população mundial, de acordo com os dados de 2020, de 7,79 bilhões de habitantes, então, pode dizer o seguinte, no planeta tem 8 bilhões de habitantes, tomando todos. Vamos arredondar esse número. Vamos colocar aí 8 bilhões. A Ásia não pode ter 44 bilhões. Né? Então, aqui está um número a mais, tá, gente? Então, quem estiver com o livro na página 18 aí, verifica se o seu livro também vê esse 44, que na verdade não é 44, é 4, tá? Então, corrigido o errozinho aí. Então, vamos lá. Então, continente, né, mais populoso do mundo, com 4 bilhões. Esses 4 bilhões, eu pego 1 bilhão e 300 da China, 1 bilhão e 200 da Índia. E some com os demais. Aí chega aos 4 bilhões. Tá? Então, essa curiosidade, espero que vocês eliminem um 4zinho aí que está mais. Porque quando o nosso planeta chegar a 44 bilhões de habitantes, nossa, aí a população já aumentou 5 vezes. E nossa, se eu estou arredondando para 8 bilhões, 8 vezes 5, 40. Então, 44 bilhões é a população crescer 5 vezes, assim, assustadoramente, né? Ainda mais agora em época de pandemia, né? Que tem de vidas sendo perdidas, né? Pela atual situação, então, esses números eles vão caindo, né? Nessa contagem aí. E dentro dessa contagem, nós temos uma porcentagem. Eu vou reforçar aqui agora. Nesse reforço, deixa eu ver quem que eu vou fazer um convite aqui. Arthur, vamos lá? O meu convite aqui. É o seguinte, Arthur. Sim. Olhando aqui a página 18, minha pergunta é simples. Qual é a porcentagem? Antes de eu perguntar qual é a porcentagem, confirma para mim o que eu acabei de falar. Qual é a população da Ásia mesmo? De acordo com a página 18, embora menos um 4, hein? 44 bilhões e 650 milhões. Isso, só que esses 44 bilhões, tirando um 4, vai ficar quanto? 4 milhões. Isso. Então, não vamos esquecer não, pessoal. Consertem para nós, tá? A população da Ásia é de 4 bilhões. Não é 44, tá? Continuando aí. Então, agora uma pergunta para o Arthur, né? Vamos lá, Arthur. A pergunta é a seguinte. Nesse mesmo parágrafo.
Qual é a porcentagem que o continente corresponde da população mundial? Ó, pode ler para nós a resposta. 60% da população mundial. Ok, 60%. Então, vocês estão percebendo, né, que quando se fala em 60%, se eu multiplicar aí 7 vezes 6, seria quanto? 7 vezes 6, pessoal? Sete vezes 6, pessoal, quanto que é? E a matemática que pegou? 42? 32. Ah, muito bem. Opa, alguém correu para a calculadora. Olha, pessoal, vamos lá. 42. Então, quando eu falo 42, eu vou colocar 4,2, né? Aí corresponde aqui, ó. Na verdade, pessoal, faltou uma vírgula aqui, ó. Tá? Pelo meu raciocínio aqui agora, eu entendi o erro aqui, ó. Seria 4,4 bilhões. Então, detectei o problema aqui com vocês aqui agora, né? Faltou uma vírgula aqui, tá? 4,4 bilhões e não 44, tá? Vamos lá, então. Tá vendo como é que é bom a gente, né? Ir fazendo umas continhas aí de porcentagem, a gente descobre uma falha, né, do nosso material didático aqui, ó. E, continuando aí. Então, essa foi a participação do Arthur, né? Agora que aí vocês visualizam esse mapinha para nós aqui. Aí estão os números, ó. Olha a China, 1,4 bilhão de habitantes, Índia, 1,3, e aí depois vem os demais, né? Que a gente não vai se apegar aos demais, não. Vamos pegar esses dois principais. É gente demais, olha para vocês verem, né? E aí, nessa sequência de ideias, nós temos locais, né? Onde tem muita gente morando e tem pouca gente morando. E aí vem a pergunta, de número 42. Eu agora vou... Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Está uma vez de entrar em ação aí. A pergunta tem tudo a ver com esse iniciozinho aqui, ó, do parágrafo. Tá? Quando fala, né, que a distribuição, aliás, dos 20 países populosos do mundo, 12 se localizam na Ásia. Você não pode esquecer disso aqui, não, tá? Então, dos 20, né, os 12 estão aqui, ó. Vamos só conferir mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fechou? Então, os 12, né, dos 20, 12 está aqui, tá? O Brasil se encontra no meio dos 20, tá bom, pessoal? Só para vocês já terem uma ideia. E distribuição, né, da maneira... São distribuídos, né, de modo irregular, como vocês estão vendo aqui, ó, né? A distribuição de maneira irregular é isso. Vazios e muita concentração de população. Então, distribuído de maneira irregular, algumas áreas são densamente povoadas, ó, nós já apontamos aqui o sul, onde se tem 1.000 de habitantes por quilômetro quadrado, e nas regiões desérticas, né, deserto, montanhoso, nessa região que é montanhosa, né, onde está aqui a cordilheira do Himalaia, o Monte Everest. Então, além das montanhas, né, produz esses vazios demográficos com menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, enquanto nós estamos aqui em regiões com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, aqui nós temos uma região aqui com 1, 2, 3, ou 0, e até 10, como o texto nos informa aí. Então, diante dessa observação que o texto acabou de, né, nos chamar a atenção, aqui, ó, nós temos aqui regiões, né, com 1.000 habitantes, ao contrário de outros com apenas 10 habitantes. Então, tudo tem a ver com as condições da localidade, tá? Em função das condições naturais. Diante desses números, eu pedi o Eduardo, né? Selecionei o Eduardo, a sequência. Então, vamos lá, Eduardo, após a participação do Arthur. Vamos lá, Eduardo. Em quais lugares a população asiática está concentrada? Então, aqui já tem a resposta aqui para você. Ô, Eduardo, vamos para a mãozinha aí, lê para nós aí.
Mais da metade da população asiática vive no campo e a população urbana está bastante concentrada na costa litorânea e ao longo das margens dos principais rios. Ok. E pegando essa sequência de informação, lida e já visualizada aqui no mapa, nós vamos ter a participação agora da Emily. Emily, você está com a próxima pergunta. Quais são as características do crescimento da população asiática em termos absolutos, segundo dados da ONU? Aí você vai pegar para nós essa parte aqui. Pode ler para nós, por favor. É a Emily, né? Emily, tá ok? Não sei se ela está me escutando. Vamos passar então. Depois eu volto na Emily. Isabela, então vamos lá? Vou repetir a pergunta. Quais são as características do crescimento da população asiática em termos absolutos, segundo dados da ONU? Isabela, é aqui? Aspecto favorecido pela queda de taxa de mortalidade, pela ampliação de acesso ao saneamento básico e pelas condições de médico-hospitalares. Tá. Entende-se, então, que as pessoas, né, que têm aí, moram em um local de infraestrutura que produz a elas qualidade de vida, então vão conseguir ter uma saúde garantida, né? Quando fala saneamento básico, é questão do esgoto, né? Em infraestrutura, a questão da água potável, a energia, as ruas pavimentadas, uma rede de hospitais e de postos que atenda a tempo e a hora, educação, conhecimento, né? Então, tudo isso aí implica na qualidade de vida e no aumento da expectativa de vida das pessoas, tá? Isso é muito importante, essa parte aí. É tanto que se tem uma projeção para 2050, tá? E essa projeção, ela nos diz, né, redução da taxa de natalidade, aumento do número absoluto de habitantes no continente e também envelhecimento da população asiática. Então, esse é o momento em que a gente lembra justamente dessa parte aqui. Olha aqui, a pirâmide etária. Hoje, a população de vários países do mundo está de acordo com a pirâmide etária que tem a data de 2050. Por quê? A tendência é, de acordo com aquilo que vocês já conhecem, né, que é os projetos e o controle da natalidade através dos métodos contraceptivos. Então, esses métodos contraceptivos fazem com que hoje os casais, além de colocar em prática os métodos contraceptivos, a mulher também é voltada para o mercado de trabalho, né? Então, adiando aí, né, a maternidade e também o crescimento da família. Então, a tendência é diminuir o número de jovens, aumentar o número de adultos e de idosos, vivendo com mais qualidade de vida, né? Tudo aquilo que você já conhece com relação à longevidade, né? Viver mais. Então, a projeção é, para os próximos anos, uma diminuição da população e o envelhecimento. Diminuição da população jovem e o envelhecimento da população ao longo do tempo. Tá? Então, agora, aquelas pirâmides etárias de bases largas, isso é coisa do passado. Daqui para frente, agora, as pirâmides etárias vão predominar mais com a base estreita. E o topo, onde é o lugar dos mais experientes, aumentar em função de todo esse controle aí, né, do envelhecer com saúde. Tá? Aí vive mais, né, gente? E por falar em viver mais, nós temos então aqui, após aí sabermos, né, todas essas ideias aí a respeito
concentração populacional do continente asiático, lá nos chama a atenção essa linha, essa curva, né? Onde começa lá em 1950, tá? Parou-se aqui, né? Nós temos aqui uma linha, né, tracejada aqui, que podemos chamar de linha Y, né? E temos uma linha tracejada, podemos chamar de X. Então, nós temos aqui na vertical o Y e na horizontal o X. Ó, lembrou a matemática de novo, né? As parábolas, né? Não sei se você já chegou nessa parte das parábolas aí na matemática. E as equações, inequações. Pois é, gente. Matemática está presente aqui também, né? E aí? Então, vocês estão vendo que houve uma curva crescente, população, com uma tendência para atingir seu auge em 2055, 2060, depois de declinando. Né? É o que está sendo projetado aqui. Ó. O número de jovens de 0 a 19 anos diminuindo. Em função do quê? Dos contraceptivos, né, da mulher estar no mercado de trabalho, e também o custo de vida, né, gente? Hoje, manter família grande era coisa do passado. Hoje não, hoje a maior parte da população mora na cidade. E a cidade exige, né, mais investimento da família nos seus filhos, né, com busca de estudar mais, de se preparar mais. Você sabe, enquanto jovens, qual é o custo que vocês têm para a família. Então, quanto menos filhos, melhor qualidade de vida para essa família. E os recursos também. Então, nós temos uma projeção aqui, em 2019, de 4 bilhões 601 milhões 371 mil. Então, para vocês verem, não, vamos confirmar aí, população aí da Ásia, 4 bilhões 601 milhões 371 mil. Aí a gente confirma, através desses 4 bilhões e 600 milhões, esse erro aqui, ó. E faltou uma vírgula aqui. Né? Faltou uma... Coloque uma vírgula aí para nós, por favor. Né? Vamos voltar, então, ao nosso raciocínio aqui. E diante, então, dessa confirmação aí de números e de dados, essa correção que eu peço a vocês para fazerem, vamos, então, para a próxima pergunta aqui, que eu vou selecionar aqui agora, aqui, deixa eu ver aqui, depois da Isabela. Isabela perdeu o sinal? Acho que sim, né? João Pedro, vamos lá? Estou aqui. Vamos lá, João Pedro, legal. João Pedro, é o seguinte, de acordo com esse parágrafo, tem uma informação aí que tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer aqui agora. Mas antes de eu te fazer a pergunta, eu quero, então, confirmar com vocês essa questão aqui, então, desse gráfico. E a projeção, né, para 2050, reduz a taxa de natalidade, aumento do número absoluto de habitantes no continente e também envelhecimento da população asiática, como nós já falamos, de acordo com a pirâmide etária aqui. E entre as faixas de 0 a 34, mostra um equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade da estrutura etária da população. Então, de acordo com esse número aqui, né, 0 a 34, que mostra, então, um equilíbrio entre a mortalidade e a natalidade, estabilizando, né, o número de jovens, digamos assim. Aí vem a pergunta, então, para o João Pedro, número 44. Como observa-se a transição do perfil da população em países com economia mais desenvolvida e em países com menor produção de riqueza? Aí, seria aqui, ó. Você pode nos ajudar respondendo a partir da mãozinha aqui, ó. Em países com economia
mais desenvolvida, observa-se a transição do perfil da população com o aumento do número de adultos e idosos, como é o caso do Japão. Já em países com menor produção de riqueza, percebe-se que elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, sendo menor a expectativa de vida. Ok, então aí a gente percebe, então, né, que a transição tem a ver, então, com as condições em que aquelas pessoas moram naquele determinado país. Então, é o conhecimento, é a informação, tudo tem a ver com esse controle da, da, do crescimento vegetativo e também da expectativa de vida. Tá? E, para a gente aumentar mais a nossa curiosidade a respeito dessa questão aí, envolvendo essa questão aí do crescimento, da taxa de natalidade e da redução. Júlia, vamos lá então com a sua participação aqui, Júlia. Oi. Vamos lá. É o seguinte, a minha próxima pergunta é de número 45. Em qual população a crise envolvendo a Covid-19 vai refletir na estrutura etária dos países? Sem eu marcar aqui, você saberia me responder, assim, pela sua percepção da atualidade? Qual a população? Jovens, adultos ou idosos que são assim, mais frágeis à Covid-19? Os idosos, aqueles com problemas médicos subjacentes como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer, têm mais probabilidade de desenvolver quadros graves. Ok. Você já foi até mais além, né? Legal. E então, estão vendo aí, né, que a população idosa, de acordo com o que a Júlia nos falou. E aí tem, né, Você Sabia, né, falando, né, de tudo aquilo que ela já acabou de mencionar aí, né, a respeito da ação do vírus, né, uma doença respiratória que leva leve a moderada, que se recupera sem necessidade de tratamento especial, mas há casos, né, que precisa, e ela nos chamou a atenção a questão dos idosos. O próprio texto fala, né, população idosa, aí vem a questão dos idosos, tudo aquilo que ela acabou de mencionar, tá? Então é isso aí, gente. E a gente, né, sabe que o problema está aqui, ó, né? A respeito dessa questão aí, né, da atualidade, né? O vírus Covid-19 se faz principalmente através de gotículas de saliva ou secreção nasal. Quando a pessoa infectada tosse ou espirra, ai meu Deus. Por isso é importante que você pratique etiqueta respiratória, por exemplo, tossindo com o cotovelo flexionado. Foi tudo aquilo que, né, a gente viu lá no princípio, né, de todas as situações aí, que estavam acontecendo. A população aprendeu a fazer isso, mas os números foram reduzindo e voltaram a esquecer. Cansaram, né, de atender os protocolos de saúde, e a gente está numa situação assim, que quando a gente pensa que está melhorando, volta a nos chamar a atenção e nos preocupar. E então, tá aí o tema da atualidade no nosso conteúdo também, né? E por falar em tema da atualidade, Japão e Afeganistão. Observem bem essas pirâmides, pessoal. Japão 2019, Afeganistão 2019. O que chama a atenção de vocês com relação a Japão e Afeganistão, olhando as pirâmides etárias? Quem gostaria de falar? Eu. Tá, então pode falar. Eu. Vamos lá. Como no Japão há melhores qualidades de vida, a população vive mais, né? Pela disponibilidade de saúde e tal, as pessoas têm mais longevidade. Já no Afeganistão, que é um país mais problemático e com problemas, as pessoas morrem mais cedo. Ok, você assim falou tudo de acordo com a visão que o gráfico nos mostra, né? Então, a gente percebe o Japão, qualidade de vida, né? E todos os métodos lá estão sendo praticados, né? Os contraceptivos, pela base estreita da pirâmide, né? A informação é a base de tudo. Se há informação, você sabe. E ao saber, aquele negócio, podem tirar
tudo de você. Mas o conhecimento ninguém tira. Então, o conhecimento, gente, é muito importante para você, então, né, melhorar e crescer. No Afeganistão é diferente. O Afeganistão está numa região, né, de extrema pobreza, as dificuldades são muito grandes, né, e a qualidade de vida ela deixa a desejar com relação à quantidade de idosos, né, e é bem menor. Em compensação, o desconhecimento e o desuso dos métodos contraceptivos fazem com que a população jovem seja continuamente crescente. Mas uma população que não consegue, devido à questão social e à desinformação, sair desse quadro aqui, né? Por isso que intervém aí a ONU, né, e outras organizações para minimizar os problemas que esses países de menos recursos enfrentam, principalmente com relação à população. E uma vez população grande, problemas maiores, né? Ok, boa observação, muito legal, esse é importante, as observações aí. E tudo isso é medido, né, questão Japão, Afeganistão e demais países do mundo, através de um chamado IDH. Né? Esse IDH, ele é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? E esse Índice de Desenvolvimento Humano, eu vou precisar, então, que alguém me fale dele como? Vamos ver. Lívia, tudo bem aí? Você nos respondeu a pergunta? Ok. Já tá ligado aí no microfone? Então, vamos lá. Lívia, é o seguinte, a pergunta que eu vou te fazer é você dizendo para nós a respeito do IDH, que está já sendo apresentado dela. Então, a pergunta é a seguinte, qual é o IDH apresentado pela maioria dos países asiáticos? Então, agora, você pode ler para nós a resposta. Apresenta IDH médio elevado, sinalizando deficiência das dimensões utilizadas para o cálculo do índice: educação, saúde e renda. Ok. Então, você falou três palavrinhas básicas: educação, saúde e renda. Quando nós falamos IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, elevado ou médio, tem a ver com números, tá? E esses números, eles estão aqui, ó. Então, acompanhe comigo rapidinho aqui, ó. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Índice utilizado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, para verificar o grau de desenvolvimento dos países, tendo como quesito dados de educação. Ó, educação significa informação. Saúde significa qualidade de vida. E renda é o salário que se tem em cada família. Sua referência numérica varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, melhores são as condições para esses quesitos. Então, nós temos aí essa próxima pergunta, que agora eu vou fazer para o Luiz. Luiz, vamos lá. Você vai me responder para mim a situação de alguns países da Ásia envolvendo aí um índice de 0 a 1. Tá? Então, a pergunta é, quais são os países asiáticos com os melhores e os piores índices da Ásia? Então, Luiz, com você. Pode começar aqui a partir de Singapura. Vamos lá. Singapura, 0,935, Japão, 0,915 e Coreia do Sul, 0,906. Apresentam os melhores índices do continente, enquanto Síria, 0,549, Afeganistão, 0,496 e Iêmen, 0,463 figuram com os piores índices da Ásia. Vocês estão percebendo? Quanto mais próximo do 1,
É o caso de Singapura, Japão, Coreia do Sul. Entende-se que educação, saúde e renda beneficiam a população, né, pelo que elas proporcionam a essa população aí. Ao contrário, né, da Síria, 0,5, Afeganistão 0,4, Iêmen 0,4, estão vendo? Estão do 0,5 para baixo, a situação é caótica, né? Então, guarda isso aí, o IDH, quanto mais próximo do 1, educação, saúde e renda, ok? Abaixo de 0,5 é preocupante, tá? É questão de miséria mesmo, tá? Eu falei em questão de miséria, né? Nós temos aí, né, nesse quadro, países com taxa de mortalidade infantil por 1.000, expectativa de vida em anos. Então, nós temos aí Afeganistão, China, Iêmen, Israel, Japão e Vietnã. Se formos ver Afeganistão e Japão, olha aí, né? Japão, a cada 1.000 crianças morrem 2. No Afeganistão, a cada 1.000 crianças morrem 48. E a expectativa de vida no Afeganistão, 64. É a idade máxima dos idosos. No Japão, 84. Vocês estão vendo o que é renda, saúde e educação? Tudo, né? Para uma qualidade de vida. É o que eu sempre falo para vocês. Tá? Então, a população é marcada pela grande diferença socioeconômica, como a gente está vendo nesse quadro ali. Os indicadores dos países apresentam grande variedade. O próprio texto nos chama a atenção com relação à questão do 100% e do 60%. Em relação às taxas de alfabetização, Singapura e Israel estão aí nos 100% de alfabetizados, né? E outros aí abaixo disso, na condição aí dos 60%, Iraque. E tem países bem abaixo disso aí. Isso influencia, então, as taxas de mortalidade infantil variam também, a expectativa de vida, conforme indica o quadro a seguir que nós acabamos de visualizar aí. E uma outra situação muito preocupante na Ásia é a questão da religião. A gente vai ver muito a influência dela no capítulo próximo, né? Quando a gente tem aí, né, hinduísmo, budismo, shintoísmo, judaísmo, islamismo, confucismo. O islamismo se divide em sunita e xiita, o cristianismo em católico, protestante, ortodoxo. Gente, é religião, né, assim, dominante nessa área e faz com que as situações lá ficam conflituosas, né, envolvendo território e religião. E por falar de todo esse contexto aí, mais um convite aqui, ó. Vamos lá, para Miguel. Vamos lá, Miguel, sua vez agora de participar. Na pergunta 48, visualizando esse texto aqui, ó. A diversidade étnico-cultural é marcante na população asiática. Em quais países a população utiliza diferentes línguas e dialetos? Aqui, Miguel, são os dois de maior população da Ásia. Quem são eles? Índia e na China. Muito bem. Vocês estão percebendo? Quanto maior a população dos países, né, aí vai ter justamente isso que nós acabamos de chamar a atenção aí, né? A questão aí da língua e dos dialetos. Ó, Índia, 1,3 bilhão de habitantes, e China, 1,4 bilhão de habitantes. Né? Vocês estão vendo? Tudo tem a ver com a quantidade da população. Então vamos lá, a mais uma pergunta aqui. Agora é o Túlio. Túlio, a pergunta é o seguinte. Você vai localizar no texto para nós, ó. Quais são as principais religiões que tiveram origem no continente asiático? Elas estão aí. Pode dizer para nós, por favor. Pode falar? Pode, Tá. pode sim. Judaísmo, cristianismo e islamismo surgiram nas regiões do Oriente Médio. Budismo e hinduísmo originaram-se na Índia. Confucionismo surgiu na China, além de crenças tradicionais
sincretismo e etc. Muito bem. Então, os nomes são até chatos de mencionar, de pronunciar, mas é isso aí. E essas religiões, nós vamos também estudá-las com mais detalhe no próximo assunto, onde elas vão somar a questão dos conflitos territoriais, em função não só do território, mas também da questão da religiosa. Então, judaísmo são os judeus de Israel, né, o cristianismo está espalhado nessa região também, o islamismo são os palestinos, né, os árabes, que estão no Oriente Médio também, aí que está o grande problema, né, judeus e islâmicos, tá? A gente vai falar muito sobre isso ainda. A questão do budismo e do hinduísmo, né? Budismo aí por parte dos indianos, hinduísmo por parte dos chineses, também, o confucionismo também na China. Então, assim, a gente vai falar muito disso ainda nos próximos assuntos. E, para finalizar, nós temos aqui a participação, deixa eu ver se... Emily, está me ouvindo? Emily, quando eu te chamei, você não acompanhou? Ah, tá, agora você já está ok. Emily, então você vai ler para mim a última resposta, que é a seguinte. Lembrando, né, que o território asiático apresenta um grande número de religiões, muitas vezes ponto de conflito entre povos e países, que a gente ainda vai falar no próximo assunto. Aí já está só começando a fazer vocês, então, pensar do que vem pela frente. Nós já tivemos, né, cenas fortes aí de Israel na semana passada, aí, como eu chamei a atenção de vocês no grupo. Qual religião, que apesar do grande número de adeptos, os praticantes parecem em menor proporção se comparado a outras religiões praticadas no continente asiático? Seria essa aqui. Ó. Qual que seria a sua resposta? Cristianismo. Ok. Então, é um assunto que a gente vai abordar muito pela frente ainda. E uma curiosidade a respeito desse texto aqui, que eu chamo a atenção de vocês, essa expressão aqui, olhos puxados, né? Você sabe, nós estamos falando dos povos orientais, né? E essa questão de serem olhos puxados, né, segundo o professor, né, de psicologia evolutiva, Rubin Dunbar, da Universidade de Oxford, entende-se que esses olhos puxados seria, né, um pedaço de gordura que protege o olho do frio e do vento. Então, de acordo com a pesquisa dele, né, o que muda é o formato por causa da pálpebra mais saliente. Então, ele chama a atenção disso aqui, da questão do tamanho dos olhos, né, também chama a atenção que tem a ver com quem está entre a região tropical e a região polar, tá? Os que vivem nos polos, né, como o próprio menciona aí, os que vivem nos polos, né, tem aí os globos oculares maiores, olha que interessante a pesquisa dele, né, e os que em luz, a luz é menor, segundo ele, né, tem a ver a questão de quem está na parte menos luminosa da Terra e quem está na parte mais iluminada da Terra. Então, segundo ele, né, os africanos, os indianos, os americanos, né, somos nós, né, terra da linha do Equador. Então, nós não temos essa necessidade de proteção com relação ao frio e ao vento, segundo os estudos dele. E quem está, né, próximos aí aos polos, né, já tem aí olhos maiores, né, e ele usa até o termo aí, né, a bola do olho, que chega a ser 20% maior que a dos que vivem nas áreas mais iluminadas e quentes. Bom, interessante esse estudo dele a respeito dos olhos puxados aí. E esse é um assunto, né, da próxima aula, questões socioeconômicas e migração do continente. Um espaço rapidinho aí, para a gente falar agora, sobre alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar a respeito desse nosso trabalho em andamento. Alguém quer perguntar alguma coisa, ou está bem entendido? Já está providenciando a imagem, porque eu preciso que vocês postem para mim essa imagem no nosso grupo, tá? Ou pode mandar no privado, mas mandando no grupo, vocês já estão compartilhando aquilo que eu quero compartilhar com vocês também do nosso trabalho. Alguma pergunta? Porque nós já estamos sobre a hora. E aí? Até que dia?
Pois é, se você já conseguir fazer a sua imagem hoje e enviar, eu já vou te agradecer, porque eu tenho que montar um material, tá? E tanto que falei em montar um material, eu ia fazer a leitura com vocês do texto para a seletiva, tá? Esse texto, eu ia fazer a leitura, mas o tempo não vai ser possível, mas eu vou enviar para vocês no grupo, chamando a atenção da importância da coleta seletiva, tá? E as cores, né, símbolo, né, de cada resíduo, a gente não vai preocupar com as cores símbolo, a gente vai preocupar com a questão do seco e do molhado, e o nosso alvo é o seco, que é o que pode se coletar, tá? E a respeito da imagem, mais rápido possível, pessoal, no máximo até sábado, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão agilizar, porque a gente precisa, né, eu preciso de organizar para a gente depois marcar a live. Eu espero que todos compreendam que precisamos fazer uma live onde vamos ter uma roda de conversas sobre as imagens que vocês enviaram. É coisa simples, é uma coisa rápida, mas precisamos registrar esse nosso trabalho. Ele está sendo avaliado, tá bom? Alguma pergunta mais? Não. Então tá. Então, agradeço a vocês pela participação, pelo envolvimento. Qualquer coisa, não deixe de me perguntar no grupo, tá bom? E estamos aí. Então, um bom dia, até a próxima aula e faça a atividade que já foi programada de acordo com o assunto que já foi estudado hoje, ok? Então, até mais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.